Tem se tornado comum nos dias atuais o aprendizado de outras línguas ainda na infância. As próprias escolas têm incluído o inglês, por exemplo, como disciplinas para os mais jovens. E alguns estudos mostram que quanto mais jovem, mais fácil de se aprender uma outra língua. Esse professor de inglês explica esse fenômeno. Pessoas adultas, a gente está falando de pessoas que já adquiriram uma língua, a língua materna delas, né? No nosso caso, o português. Então, nosso sistema cognitivo, né, como que a gente vai pensar, já está modelado por essa língua. E toda a nossa aprendizagem de uma outra língua vai passar necessariamente por nossa língua materna. Mas essa condição não impede que os adultos possam aprender outras línguas. E algumas dicas são valiosas se você pretende se adaptar ao inglês, por exemplo. O primeiro ponto é saber o seu objetivo. Por que você quer aprender o inglês? Sabe, você almeja o quê? Fazer uma viagem? Aprender para um mestrado, objetivo acadêmico? Ou então por simplesmente gosto, paixão, ter interesse em fazer viagens, etc. Tudo isso determina muito como você deve guiar seu próprio processo de aprendizagem, né? Se você tem pretensões acadêmicas, por exemplo, o ensino mais recomendado será o tradicional, com livros, aulas, entre outros fatores. Mas se você pretende constituir diálogos, fazer uma viagem, por exemplo, os filmes, séries e músicas em inglês são bons instrumentos para começar. E aí, esse avanço deve ser feito por etapas. Para esse professor, os recursos de legendas são essenciais nesse processo. Cada nível de competência linguística exige um tipo de exposição diferente, né? Então, por exemplo, uma pessoa que está no nível básico, é melhor que ela busque conteúdos de fácil compreensão, por exemplo, vídeos que a gente já assistiu em português e buscar ativar a legenda deles em inglês para a gente tentar acompanhar o que está sendo dito em português com a própria legenda em inglês. O primeiro processo que a gente vai fazer aí é de associar aquela fala lá ao que está escrito em inglês, para a gente buscar ver semelhanças, etc., e compreender o significado de determinadas palavras. Outro passo importante é consumir em outra língua o conteúdo que você gosta. Surfar na internet. Estudos mostram que assim, o estudo voluntário de ir na internet, etc., e buscar aquilo que a gente vai por curiosidade mesmo, por exemplo, um site de notícias, pessoas que gostam de ler notícias, acompanhar alguma coisa que envolve esportes, etc., vai num site, um site internacional, tipo uma CNN, ou então algum outro canal internacional, no qual essas notícias de alta e vai buscando, por curiosidade. Um link leva no outro, que leva no outro, leva no outro, e assim vai. Segundo o professor, o aprendiz tem que se expor à língua, observar tudo que está escrito em inglês e tentar assimilar, assim como é feito com o próprio português hoje. Não tem como passar na rua sem ler alguma coisa. Então a mesma coisa no inglês. A gente manter nosso vocabulário de português atualizado por causa dessa exposição. No inglês, o ideal é que a gente busque o mesmo tipo de exposição. Uma última dica é aproveitar o próprio português como forma de auxílio à aprendizagem. Comparar termos é um bom início. Sabe quando você está assistindo esses seriados, esses filmes, músicas, etc., é importante se buscar reconhecer essas estruturas, para você ver os limites da sua língua materna. Aqui eu já não posso fazer igual ao português. Aqui lembra português, então isso aqui vai facilitar eu me lembrar como que eu devo falar. Seguindo esse roteiro, o professor diz que é possível criar uma intimidade com a língua, um bom começo para os adultos sem qualquer conhecimento do inglês. E a prática também é fundamental, como até falar sozinho em casa, para encontrar a pronúncia correta dos termos. Isso ajuda bastante a tornar o processo menos passivo e mais ativo e facilita a aprendizagem como um todo.